ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Lúcio Manzanetti, mais um Manzacast para vocês. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, engenharia, inovação, tecnologia. A gente está abrangendo empreendedorismo, um pouquinho de tudo, né? E agradecer também os nossos patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço para o nosso querido grupo de arquitetos, beleza? Também os nossos episódios são exibidos no YouTube, às terças e quintas-feiras, às 20 horas, e também no Spotify, beleza? Só seguir o nosso canal também no Instagram, que a gente vai postando lá os episódios e você vai acompanhando aí, beleza? Hoje eu estou aqui com um médico, empreendedor, Marcos. Fala, doutor Marcos. Marcos o quê? Marcos Lobo. Prazerzão, Marcos Lúcio, estar Lobo. Eu só aqui. marquei o primeiro nome. E aí, Marcos, beleza? Pode Beleza. puxar o microfone um pouco mais. Lúcio, queria agradecer você, falar que é uma honra estar aqui, poder bater um papo com vocês, né? Parabenizar aí pelo projeto, falar que eu sou super fã aí do trabalho que vocês estão fazendo e é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho. Beleza. Olha, também estou aqui do meu lado com o Joel, da Lucky Tech. O Joel tem uma startup, né? Que ele fez um dispositivo. Conta pra gente aí, Joel. Se apresenta e conta pra gente aí. Tudo bem, pessoal? Legal. Já tive até a honra de estar aqui com vocês uma vez, Isso. né? Muito legal. A gente tem uma startup que a gente criou um sistema que começa com um dispositivo que a gente gruda na criança em tratamento de câncer. E daí a gente mostra para os médicos, para os pais e para o hospital como está a situação da criança naquele momento. Então é uma coisa bem legal que a gente faz aí. Show de bola. Hoje é o dia da startup aqui, né? Todo mundo ligado à E tecnologia. de health tech, né? E Que é eu, bem focado health tech, em saúde, né? tecnologia, Em né? saúde, E na saúde, né? Ligada à saúde. ligado à saúde. Beleza. Chamei o Joel aqui, ele é meu amigo, né? Ele veio junto com o Dr. Marcos. Eu falei, cara, vamos sentar lá comigo. Você vai ser o co-host aí, porque da área tech, né? Você já tá ligado a essa área tech. E fica até um bate-papo mais descontraído entre nós aqui. Beleza? Vamos começar aí conhecendo o Dr. Marcos. Conta pra gente aí quem é o Marcos. Lúcio, eu sou de Goiás, morei, né, grande parte da minha vida no interior de Goiás e percebendo a carência de médicos que existia no interior, eu me formei em medicina, servi nas Forças Armadas, fiz ações sociais em regiões indígenas e percebi que existia um vazio muito grande. Não tem como ter médico no interior do país. O Brasil é muito grande, são mais Sim. de 5.000 cidades. Pra você ter uma Uhum. ideia, hoje a gente tem pouco mais de 1.500 geriatras. Ou seja, para um país desse tamanho, com 5.000 cidades, a gente não tem um profissional, né, para cada cidade. É impossível que a gente consiga levar esses profissionais da forma tradicional. E foi assim que a gente resolveu empreender na área de saúde para levar profissionais para onde falta. Então a Uhum. gente criou a Medical.net, que é uma das pioneiras no Brasil do que a gente chama de atendimento semipresencial. Uhum. Hoje a gente tem um aparelhinho que eu consigo colocar no coração de uma criança lá numa aldeia indígena e colocar o melhor cardiologista de São Paulo para ouvir esse coração. A gente consegue Maravilha. ver a garganta do menino que está lá numa região ribeirinha e colocar um pediatra do Rio para ver essa garganta. Então a gente consegue fazer um exame físico adequado e dessa forma levar especialistas aí para o interior, que é a nossa missão. Show de bola. Mas vamos voltar lá no comecinho. Aí quando você estava lá em Goiânia? Eu hoje moro em Goiânia. Gu- Da onde era que você nasceu? Eu morei em várias cidades do interior, né, Uhum. mas fui criado em Goiânia. E você pensou em estudar medicina por quê? Voltando lá. Na verdade, meus pais, eles se formaram em medicina Ai, e de foram família, então. trabalhar no interior onde não tinha médico. Então eu resolvi, né, seguir aí esses passos Carreira e dos fazer pais. também medicina. Legal. E aí você, desde pequeno, então já queria ser médico, que era que aí já vem do pai, já é Eu bem acho que mais existe, tranquilo, eu né? acho que existe até uma questão da gente negar aquilo, falar, poxa, eu não quero ser igual eles, vou fazer Uhum, outra coisa. Mas aí chega aquele momento que você vai amadurecendo e fala, poxa, muito legal isso que eles fazem, né? A gente poder com ajudar as certeza. pessoas que precisam e tudo. Então, quando chegou naquele momento de maturidade, eu falei, não, poxa, eu acho que é É isso isso mesmo. mesmo. Legal. E a gente sabe que muitas cidades pequenas,
cidades afastadas, os médicos não querem morar lá. Por quê? Porque a cidade é pequena, ele não pode ter um consultório, tem que trabalhar só para a prefeitura, tal, tudo. Conta um pouco sobre essa dificuldade do interior mesmo do Brasil. Lúcio, eu vou te falar que é uma dificuldade tanto de infraestrutura Sim. quanto mercadológica. Porque pensa um Financeira neurocirurgião. também, uma cidade pequena, não tem dinheiro, município. Como é que você vai pôr Como um é que faz, né? neurocirurgião numa cidade que não tem um centro cirúrgico adequado para ele operar? Então Uhum, é mais do que o fato dele não querer, mesmo se ele estiver lá, ele não consegue fazer uhum. aquilo. Então, né, a gente pensa em especialidades, ele tem que ter um volume de consultas. Você pega uma cidade de 20 mil habitantes, ele não tem como ter aquele tanto de gente para atender. Então é inviável você ter os especialistas na cidade. Aí sem falar que, né, a qualidade de vida, né, ele não acaba não conseguindo Uhum. ter também nessas cidades. Sim, e aí muitas vezes a prefeitura ou a pessoa mesmo, ela tem que ir até uma cidade maior, próximo da onde ele mora, para buscar um atendimento médico, né? Acaba sendo a única opção, né? Em algumas cidades, a prefeitura consegue que o médico vá uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses. Diferente disso, ele tem que colocar o pessoal na ambulância e levar, às vezes, por centenas de quilômetros. Cara, é um sofrimento. A gente conheceu pessoas, né, crianças, que a mãe tinha que passar o dia inteiro numa ambulância para poder levar a filha para uma consulta pediátrica. Então, acaba sendo a única opção. E, na maioria das vezes, fica sem atendimento mesmo, acaba não conseguindo ser atendido. Legal. E aí você estudou medicina, durante o estudo de medicina, você já tinha alguma coisa ligada à tecnologia? Como é que veio a ideia? Como é que surgiu esse negócio de você pensar em fazer um atendimento online ou semipresencial? Durante a faculdade, a gente é estimulado nas áreas tradicionais, né? Falta um pouco essa questão de empreendedorismo. Então, eu me formei e fui seguir ali o caminho padrão. E veio a pandemia, né? Então, a pandemia, eu acho que ela foi o grande momento de surgirem novas ideias. As pessoas tinham medo de ir no hospital. Então, eu trabalhava no Sim, pronto-socorro. com Eu via certeza. aquele pessoal que não renovava a receita, a velhinha não tomava remédio para pressão, aí ela chegava lá super Você via aquelas descompensada. imagens, né? Os caras na Itália, lá tudo dentro de uma bolha, tá? Cara, É, era não, tem assustador, o né? começo, né, cara? Era sinistro, Sim, né? não, e eu vou Sinistro até mesmo. compartilhar uma história. Não sei se Aham. vocês lembram, quando Tipo, o cara pegou Covid e morreu, né? Era Falou assim. assim, agora ferrou. o Brasil mandou um avião buscar aqueles brasileiros na China antes do Covid chegar no país. E essa foi uma operação militar. Foi batizada de Operação Regresso. Sim. As Forças Armadas mandaram a aeronáutica buscou e eles designaram um médico para ficar com esses brasileiros na base aérea de Anápolis. Foi você. E esse médico fui eu. Eu era militar da Marinha, eu fui o primeiro médico a ficar com aqueles brasileiros que ninguém sabia se tinham Mas Covid ali ou no se não começo tinham. não era aquele pânico. Acho que o Era, pânico, Não, ou já era, era, não, era, era era, pior, porque ninguém sabia o que era. A gente fez um treinamento com os fuzileiros. Era. imagina, os caras chegam E tudo aí, armado, né, com armadura, montaram assim. uma barraquinha militar para você no aeroporto, você ficou lá dentro, Não, quarentena. Cara, eles pegaram quarentena. todo mundo e Cara, levaram conta para essa a história aí. base aérea de Anápolis. Aham, Não, primeiro vamos voltar. aham. Tava lá no pronto-socorro, chega o comandante. Tenente Lobo, a gente quer que você vá para uma missão. Né? Poxa, como bom militar, sim senhor, sim senhora. O Lúcio é filho de militar também, eu também. Então, Então a Aham. gente sabe o que é Sei, missão. sei como é que é. sim senhor, qual que é a missão? Olha, Operação Regresso, a missão sigilosa, hoje a gente pode falar, já aconteceu, e a gente vai te treinar, treinamento NBQR. Poxa, o que é isso? É treinamento de defesa nuclear, biológica, química e radiológica. Aí eu falei, ué, mas né, o que vocês estão... NBQR. NBQR Como que é o nome? Como que é? NBQR é um treinamento dos fuzileiros navais de defesa Sem tradução, Joel, que nuclear, senão vai sair uma biológica, besteira grande aí. química e Já radiológica. senti aqui, ó. Nossa, É um cara. negócio de guerra mesmo. Pensaram assim, olha, é uma ameaça química, a gente tem que treinar. E foi um treinamento daqueles dificílimo, militar mesmo, né? Uhum. E, poxa, eu falei, pra que vocês estão me treinando pra isso? Falei, não, porque você vai ficar, né, durante 15 dias na base Recebendo aérea
com o pessoal que tem uma doença que ninguém sabe o que que é. Aham. Puta. E aí eu contei isso pra minha mãe. Eu lembro de eu ligar pra minha mãe. Minha mãe, filho, você não vai? Eu falei, eu não posso, não ir. Tem Fala, jeito. fala que sua mãe não tá deixando você ir. Poxa, mãe, eu, né, queria que a comandante, né, Fosse você tivesse essa sensibilidade, informado, minha mas mãe não deixa. mas ela não tem. Então foi muito bacana. Acabou que nenhum daqueles brasileiros tinha Covid. A gente fez uma super missão e pouco tempo depois, por São Paulo, Mas não sabia nem fazer o exame, não tinha não ainda tinha nada, né? exame, não tinha nada, na verdade, né? Era quarentena para ver se desenvolvia sintoma. Tá, ficou todo mundo isolado, Todo mundo isolado, a gente ficou barraquinha. 15 dias. Não, eles E você com pegaram aquelas roupas de de astronauta, né? astronauta. É, o Tyvek, É. que eles chamam, super máscara Avon 12, com aqueles dois abafadores de oxigênio. Era realmente um. E eles pegaram a Imagina. base dos militares da base aérea lá de Anápolis e pegaram o melhor alojamento para eles. Então eles ficaram no lugar dos Bem, oficiais, super bem tratados. E nós ficamos, né, meio que nas barraquinhas, assim, nos sim, bastidores. Mas foi muito engrandecedor, a gente aprendeu muito e graças a Deus ninguém não ali, deu problema nenhum, né? né, teve, né? Não, mas vamos voltar lá no Tech, né? A gente estava lá falando assim, cara, você estudou tal, em qual momento, né, que você ah, pensou em fazer, cara, vou criar uma coisa, um atendimento online, ou você viu algo Foi justamente parecido? na pandemia, porque como eu Ah, é, atendia você no começou nisso, na pronto-socorro, pandemia. eu via aquelas senhoras que pararam de tomar o remédio da pressão, pararam de tomar o remédio da diabetes porque eles tinham medo de ir no hospital por causa do Covid. Eu falei, Uhum, gente, se a gente conseguisse renovar a receita desse pessoal em casa, eles não iam chegar no pronto-socorro infartando e acabar pegando Covid. Então, a gente falou, poxa, vamos começar a atender esse pessoal de casa. E aí a gente começou a fazer uma plataforma de telemedicina, totalmente uhum. online. E aí eu me lembrei da minha infância, falei, gente, isso serve muito para aqueles Tipo os lugares que eu Jacksons, assim, né? morei. Você lembra dos Jackson? Lembro Que o demais cara ia do voando, carro voador. Não, mas o que ele era um lembrou barato, né? foi de falar assim, cara, eu morava no interior pra caramba. E Uhum. não tinha médico lá. Então, porra, esse negócio aqui, além de ajudar o pessoal que tá com medo do Covid, pô, as cidadezinhas Pode de ir longe, né? pô, de 5 mil habitantes. Cara, tem acho que Uhum. 1.000 cidades no Brasil que tem 5 mil habitantes. Mas se vocês foram direto para desenvolver uma plataforma ou começaram pelo Google Meet? Como é que Então, foi o no começo da negócio? pandemia, houve um Zoom? decreto que falava assim, gente, vale tudo, vamos salvar vidas. Você podia Sim, atender no Google Meets, no Zoom. Então a gente fez uma integração mínima com o Zoom, um prontuáriozinho e começamos a atender. A princípio foi sim, assim, com certeza. né? E aí, com o tempo, veio vindo a regulamentação e a gente desenvolveu um software e tudo. Mas no começo foi isso aí: Google Meets, Zoom, prontuário e vamos ajudar as pessoas que estão, né, Uhum. passando por esse momento, né, de dificuldade. Sim. E aí, para desenvolver essa tecnologia, partiu daí, né? Mas aí você começou uma videoconferência, tal, tudo. E as outras coisas, a tecnologia, pessoas que iam desenvolver isso, como é que foi esse caminho aí? Eu acho que assim, quando a gente está com o nosso propósito, as Sim, coisas se alinham de uma com forma certeza. que a gente Total. fala, nossa, que coincidência. Mas, né, acaba que são Verdade. sincronismos. Tinha um grande amigo meu, um vizinho, que morava no prédio, que é assim, eu quero até mandar um abraço aí pro Renato, o cara que é um Sim. gênio. E aí a gente juntou, falou, vamos, eu sou médico, você é programador, desenvolvedor gênio, vamos juntar nós dois e começar a fazer isso juntos. Então, ele Uhum. começou a desenvolver a versão da nossa plataforma. Depois outras pessoas se somaram, né, para esse time de tecnologia, mas a princípio fomos dois amigos, né, e a gente começou Uhum. esse projeto aí juntos. Sim. E como que funciona? Tem um tipo de atendimento, tem vários tipos, cada um foi sendo desenvolvido em cada tempo. Como é que foi isso? Que aí você fazia uma coisa, cara, mas eu precisava fazer mais aquilo. Foi Exatamente. aparecendo as necessidades. Exatamente. A gente começou com telemedicina. Na época, era inovador o suficiente. Vamos atender as pessoas online, mandar receita online e resolver o problema delas. Só que aí pensa só, você vai atender, vai consultar com um cardiologista. Como que o cardiologista te atende sem ouvir o seu coração? Sim. Como que ele te atende sem medir Medir a sua pressão, pressão? né? Falou, gente, não dá para ser totalmente online. A Uhum. gente tem que ser híbrido. Foi aí que a gente começou esse movimento de hibridizar o atendimento. Começou a Sim. colocar exame físico. Aí a gente foi avançando, né, até chegar no ponto onde a gente consegue fazer um exame remoto tão rico quanto presencial. Hoje, da pressão
ao ouvido, a garganta, o nariz, a gente consegue fazer tudo, o eletro, a gente consegue fazer tudo. A gente formatou tudo em uma maleta para poder ser levada em comunidades ribeirinhas, dentro do barco, na floresta, na cidadezinha, botar na moto. Então, a gente fez o consultório caber dentro de uma maleta. Tipo o Gato Félix. Tipo o Gato Félix, Você exatamente. lembra a maleta do Gato Félix? Abre a Ele maletinha. pegava, pá, virava um carro. Nossa, isso aqui Pegava. detonou a idade, né? Mostrou a idade do podcast, Você viu, né? podcasters, né? Não, bem legal. Cara, daqui a pouco a gente vai mostrar essa maleta pro Vamos pessoal. sim. Mas, Mas uma coisa muito que é sim. diferencial, né? Porque sempre nas startups você tem que ter o problema e Sim. ter o diferencial. E o Uhum. diferencial deles é justamente ter essa hibridização que eles chamam, Sim. que é de ter a maleta física, mostrar e auscultar, né? Porque ele me corrige se eu estiver errado, é auscultar mesmo Sim. a forma de falar, o coração da pessoa, porra, lá no Maranhão, meu amigo, Uhum. né? Imagina. E você fala assim, Imagino. cara, tá bem ou tá mal, e aqui, ó, vai lá fazer um exame, ou vai fazer um exame mais detalhado na capital, Uhum. ou fala assim, cara, isso aqui com uma dipirona você resolve, sabe? Dipirona é o único nome do Agora, remédio que eu sei, né, deixa, meu amigo? deixa eu pegar o gancho aqui, aproveitar o Joel. Joel, como é que foi para você, cara? Você tava lá, tal, teve o lance do seu filho, né? E você teve a ideia, cara, uma luz. Conta aí É, pra gente essa história aí. eu queria é, ajudar as crianças em tratamento de câncer, né? No meu negócio, Uhum. muito focado em tratamento de câncer. Então eu queria ajudar. E teve uma noite que eu lembro de ter acordado de manhã e falado assim, cara, eu tive uma luz aí. E eu escrevi num papel de pão, Uhum. né? O sistema, assim, e fui lá falar com o médico que tinha cuidado do meu filho alguns anos antes. Sim. E daí ele falou assim: Nossa, Joel, resumindo, né? Se você fizer isso aí, você vai salvar muita vida, cara. Sim. Daí ferrou com a minha vida. Aí foi aquele. Foi exatamente. E daí ele falou assim: Cara, Joel, isso aí se é possível fazer o que você está falando que é possível, e eu era da área de tecnologia, de telecom. Uhum. Então eu falei: Cara, é possível fazer, só que nunca ninguém fez, porque para criança, tratamento de criança é muito mais difícil tratar criança do que adulto, sabe? Uhum. Então ninguém. E o volume de criança com câncer é muito pequeno, então ninguém faz pensando na grana. Se o Uhum. cara pensa na grana, não faz, né? Então isso aqui. Mas pensando nisso também, ele não precisa atender especificamente só criança, né? Ele Exato. pode atender todos. Hoje, inclusive, o Hospital de Amor lá de Barretos, que Ah, é um verdade. abraço. Conta aí essa história de É, Barretos que ele já me contou em isso off aqui outro dia. isso é um negócio muito louco. O Hospital de Barretos chamou a gente para fazer o estudo clínico lá em Barretos. Então, é uma coisa é, é fenomenal, sabe, Lúcio? Sim. Porque eu Você falou sempre, que eles atendem mais de 1.000 por dia, né, né? 3.000, 3.000? 3 Olha, eu mil errei, atendimentos. eu passei Nem perto. nem perto. Não, olha só, se todo 3 mundo, mil por dia, é, cara. se todo mundo conhece Gigante isso, hein? a Lactec, eu sempre falei assim, ó, vou atender o GAC aqui em São José, porque, Sim. pô, meu filho foi tratado aqui no GAC. O GAC atende mais ou menos 50 crianças por mês, né? Que é só focado em criança. Uhum. O Hospital de Amor, lá de De Barretos, Barretos. atende não só crianças, mas adultos também, Uhum. e eles são 3.000 atendimentos por dia. É coisa de. Cara, São 70 Gigante. mil metros quadrados, gigante. são Uma 2.500 cidade. funcionários, sabe assim, é muito grande. Né? Quem Show. não conhece, né, Super vale a pena conhecer. é referência. Pessoal do Arena, pessoal super Super gente boa. demais. Legal. Show de bola. Mas aí, e o seu amigo lá, ele tirou de letra, o cara da tecnologia? Não, foi super difícil, né? Ele é uma pessoa super
metódica. Aham. Então a gente teve muitos embates sobre como deveria ser feito e como iria funcionar na prática. Então foi um Não, e desenvolvimento eu dificílimo. imagino o tamanho das dificuldades, porque não é só fazer uma programação, um sistema na nuvem, tal, a parte de telecom que tem que conversar os dados, também tem o design, tudo, É. tem tudo envolvido, uma engenharia complexa ali, né? É a engenharia, o lobby, a parte legal e o que eu mais batia, porque, poxa, eu lido diretamente com a pessoa, você tem que conseguir tocar o ser humano. No começo, Sim. o que eu mais ouvia, principalmente dos pacientes do interior, é: ih, esse negócio aí, será que funciona? Uhum. O médico na telinha vai funcionar? A gente só conseguiu vencer isso quando a gente adicionou o ser humano na ponta, quando a gente colocou o Entendi. toque na pele. Foi aí que foi a Que grande tem que ter o virada. atendente lá, né, Tem para que ter fazer um medições, olho no tal. olho, um Exato. toque na pele, aí que a gente conseguiu ganhar confiança. Sim, mas aí é um enfermeiro que atende, Hoje como a é que gente é? consegue um técnico de enfermagem, um agente Técnico. comunitário de saúde. Esse é o grande barato, porque Uhum. a gente dá o protagonismo para aquela pessoa que está ali todo dia e que muitas vezes passa desapercebido. A gente coloca o agente comunitário que vai lá na casa do seu João, que é Sim. acamado. Então ele consegue agora levar qualquer Ele vai médico com a na casa. maletinha, É, Vai com a pega maletinha. um Wi-Fi lá, como é que funciona? a gente tem um tablet que tem chip. Então, se tiver Ah, sinal entendeu. de Já vai internet, direto. ele já funciona direto. Maravilha. Cara, e atualmente você já tem contratos? Onde é que esse sistema está A gente, funcionando a aí? gente passou por uma grande jornada. A gente começou, agora eu vou Faz falar quantos anos aí? Porque você desde. está falando que foi tudo tão rápido, né? Foi Ele falou, eu falei com o meu vizinho, depois saiu atendendo a É, pessoa na outra cidade. ó, exato, Acho que João. ele pulou alguns que a passos aí. gente está funcionando tem aí mais ou menos um ano e meio, Sim. CNPJ aberto. Mas a parte pré-operacional, nossa, isso aí a gente passou um tempo desenhando, Quanto tempo? mais ou menos um ano, desenhando para rodar. Porque aí vem de novo a questão dos sócios. Eu sou muito assim, não, vamos fazer, bora. E o Renato, muito, não, tem que estar perfeito para rodar. Eu falei, Renato, nunca vai estar perfeito. Vamos rodar do jeito que tá, Sim, porque se chegar perfeito produto no mercado, você chegou tarde. Você tem que chegar sim. imperfeito e se corrigir. Então, a gente Não, você também vai melhorando, vai criando isso novos, gera feedback, porque às novos vezes a gente caminhos imagina ali. que aquilo ali é a solução e não é. Você só vai sentir quando você estiver no mercado o que você precisa melhorar. É. Uhum. Então a Isso é gente muito startup, sabe? O processo de startup é exatamente esse. Sim, é rápido, né? Exponencial. Ele falou uma coisa que os caras falam pra gente. Ó, se você não tiver vergonha da primeira versão que você mandou, você tá errado. Você tá tarde. Sabe assim, se você não tiver vergonha Vergonha da primeira da versão. primeira versão, você tá tarde. Porque Sim. você já tá tão perfeito, pô, você já chegou tarde, meu amigo. Você sabe? Então, e tipo essa. isso, às vezes a gente gasta um dinheirão de A startup, desenvolvimento para fazer algo que não é o produto que você achava que era. aham, conta aí pra gente. Startup é, A definição de startup sim, é alta escalabilidade sim. e alta tecnologia. É isso. Basicamente, resolvendo um problema. Uhum, Então, a Google é uma startup. sim. A Uber, Uber é uma startup. Por quê? iFood, iFood, Airbnb, Airbnb. Por quê? Alta escalabilidade, sim. Show alta de bola. tecnologia. Né? Então, é Uhum. isso. Por isso que normalmente a gente pensa em aplicativos, mas muitas vezes são aplicativos com hardwares, como é o caso da Logitech e da Medicool. Uhum, Tem algo físico. que tem algo físico, que é raro até. Os sim. caras, porque no começo Geralmente é app, né? é Celular, tal, aplicativo tudo. só. Porque o Exato, celular, muita gente nem usa mais computador, né? Ou usa exato, pouco, né? exato. Por causa do celular, né? Então, ficou tudo muito prático, muito rápido e tá todo mundo criando app para tudo, né? Vários tipos de app. O seu também é um app no celular? Como é que funciona? Hoje a gente chama de web app, que é um app que você não precisa baixar. Entendi. Então, você consegue acessar no celular, no tablet, no computador, É no browser. é no browser. Mas ele Entendi. tem ali o design de um app, embora Uhum. seja um web app, não precisa baixar o aplicativo. Legal. Que daí E não ocupa lugar de memória do uhum. celular, que é um negócio que virou competição. Porque se você tiver 20 aplicativos e todos ocupam memória, você não vai ter memória no celular para ter isso Com aí. certeza. É que tem alguns apps, né? Que parece um app, mas você clica ali, é um É, hiperlink que abre exato.
que abre o browser ali e você acha que está usando um app, e não é, na A verdade. gente chegou a desenvolver o app e hoje a gente não usa, a gente usa o web app, porque é mais prático, mais fácil de atualizar, a questão de Sim. desenvolvimento é mais Uhum. cômodo até pra gente. Legal. Então, Marcos, fala aí um pouco. Ele já abriu a maleta aqui do Gato Félix. Fala um pouco aí sobre cada coisa que tem aí. Eu não sei o nome de. Basicamente, Lúcio, isso aqui são equipamentos para a gente fazer um exame físico, assim, excepcional, como a gente consegue fazer Uhum. no consultório. Certo. Então, aqui a gente consegue, desde as coisas mais simples, como medir pressão, Esse é de pressão, né? esse é o aparelhinho de pressão, um termômetro digital, né? Ver saturação de oxigênio, isso aqui foi muito popular aí durante o Uhum. Covid, ver a quantidade de Esses oxigênio todos que acho tem. que eu já vi já. Esses São aqui comuns, né? são comuns, exato. Que é aquele da temperatura, o O pessoal pessoal podia até no pegava mercado, né? no Você entrar no. supermercado ali, né? Mas uma coisa legal que são linkados com o programa. Então ele Ah, isso aqui manda entendi. para a nuvem e o médico vê lá, porra, a saturação do cara tá boa, tá ruim. Não tem Show de alguém bola. falando, né? Sabe? Uhum. E aqui vem um pouquinho dos nossos diferenciais. Um equipamentozinho como esse aqui, ele é um estetoscópio. Aquele estetoscópio comum que a Sei. gente O cara põe no utiliza ouvido no e ouvido, o médico vai ali medir a pressão, tum, tum, ele tum. tem uma sensibilidade. Nesse aqui, a gente consegue ter abafamento de ruído, cancelamento de ruído ativo, aumentar. Então, a gente consegue ser mais acurado, ser mais sensível do que aquele analógico. A Sim. gente consegue colocar no coração do O analógico é paciente. um caninho ali que o cara liga. E Porra, assim, é. É tipo aquele telefone sem fio, né? a gente tem bons dispositivos analógicos, tem uns que são muito bons, Uhum. mas Não não se se compara, compara. né? A gente consegue Sim. colocar, por exemplo, eu vou ouvir coração. Então, É porque ele amplifica, né? ele direciona o ruído. O coração, a gente tem sons de bulhas e a gente pode ouvir, por exemplo, sopro. Então, você consegue configurar para qual frequência de som você quer ouvir em cada lugar, para cancelar outros Entendi. ruídos e ficar uma escuta limpa. Você tira a respiração do cara, por A exemplo, gente né? consegue tirar sons que interferem. Então, o menino está Uhum. chorando, você consegue não ouvir o menino chorar e ouvir Nossa, isso só aí é o maravilha, né? batimento Pô, do Nossa, coração para dele. criança pô, deve pô, ser bem difícil no hospital ali, né? É super bacana. A gente consegue colocar ele no modo para ouvir pulmão, né? Então a gente consegue diferenciar melhor. E o principal foi aquilo que o Joel já falou. Em tempo Pulmão, quando o cara real, fala, inspira, respira, para ele escutar ali, para ver fala se tá dando chiado. 33, né? A gente consegue ver algumas coisas e transmitir isso em tempo real. Então o médico está ali falando com o paciente e ouvindo o coração, ouvindo o pulmão, fazendo aquela consulta Isso tudo presencial. vai entrando no prontuário ali do. Tudo entra no prontuário através do nosso software. Uhum. Aqui um pouquinho mais dos equipamentos. Esse equipamento aqui, ele é basicamente uma câmera, mas a gente consegue usar ele para fazer horoscopia, né, que é o exame da boca, né, ver Uhum. nariz, nossa, que ver bom, né? ouvido, né? A gente consegue fazer um exame físico realmente bem legal, porque, poxa, como é que você vai atender um menino, né, sem, né, ver se a Porra, garganta dele Se a tem garganta tá placa, inflamada, se né? tudo. E um Isso dos aqui não tem nada de ligação, é Ele tudo é só Bluetooth. boca? tudo. Não, ele é boca, ouvido, nariz, pele. Então ele é uma Entendi. câmera de alta definição que tem luz. Então a gente consegue, né, aquele rapaz do campo, ver a lesão dele se parece um câncer, se não parece. A Puta, gente verdade. consegue ter uma. A gente tentou, sendo bem franco, o que que é o mais versátil? Então a gente precisa ouvir, a gente precisa ver, né? A gente precisa. Entendi. E aqui tem um dos meus favoritos. A gente consegue fazer um eletro num equipamento como esse aqui. Puta, Aquele Desse eletro tamanho, hein? desse Eu fiz um tamanho. outro dia, rapaz. Eu tenho Era uma certeza que máquina desse tamanho e tinha um monte de te fio. O cara me pregaram pelo ligou. menos uns 6 eletrodos Foi, na perna, no no esse aqui não tem braço, braço, eletrodo corpo nenhum? aqui, ó. 100 eletrodos. Que cara. Provavelmente vocês já devem ter visto algum smartwatch Sim. fazendo eletro. É uma tecnologia parecida, Não, só que o eletro não. Eu mais já vi o smartwatch que marca o coração ali e É, tal. Tem eles elétrico, conseguem é. fazer eletro, só que esse aqui é mais acurado, porque ele é para fins médicos. Entendi. Uhum. Então, o outro ele serve para te Profissional, dar, né? ele é direcionado. A gente consegue ver glicose. Então, num equipamento como esse, a gente consegue ver saturação, glicose, eletro. Fui outro dia fazer um eletro, né? Se eu soubesse, eu já ia Fazer tirar uma aqui. casquinha aqui. Dava para fazer agora e laudar por um cardiologista que você quisesse Maravilha. ali em tempo Graças real. a Deus, o meu eletro estava tudo certo. Graças a Deus. Beleza.
Cara, maravilha, hein? Tem mais alguma coisa nessa maleta aí? Hoje a gente trabalha com os equipamentos mais versáteis que permitem que a gente faça um atendimento completo. A gente Uhum. sabe que a gente tem muito para melhorar. Sim, Por exemplo, a gente não consegue ver olho pelo custo. Os entendi. equipamentos de oftalmologia, eles São custam muito caro, uhum. então eu não conseguiria fazer ele ficar viável dentro Uma do maleta. preço que a gente pratica para vender, né, para os clientes que a Uhum. gente tem hoje como público-alvo. Legal. E questão de contratos, como é que foi? Pô, montei uma tecnologia aqui e agora? A gente precisa ter público, porque começou por acaso ali na pandemia, né? Mas depois que acabou a pandemia, todo mundo foi vacinado, tal, tudo. E agora? Como é que vai ser? Eu acho que isso é um das grandes ilusões, né? A gente acha que as coisas são perfeitas e que as pessoas às vezes não têm dificuldades. Uhum. A gente começou, de lá para cá a gente já mudou, o pessoal de startup chama de pivotar, uma Sim. centena de vezes. A Uhum. gente começou vendendo consultas para clientes, algo como o iFood faz. Você Sim. vai lá, eu quero o cardiologista, vou consumir aquela consulta. E Uhum. começamos nesse sentido. Até que, poxa, até foi onde eu conheci o Joel. A gente participou de um programa de TV e nesse programa de TV a gente acabou tendo uma visibilidade e um cara lá de Alagoas me procurou. Ele Uhum. falou: "Cara, eu tenho uma clínica aqui, eu tenho um médico só e eu queria ter outros médicos. Não tem como a gente fazer uma parceria?" E aí eu mudei um pouquinho, falei: "Gente, e se ao invés de vender consultas, eu vender franquia para profissionais de saúde, para que eles vendam as consultas?" Sim. Aí foi a nossa primeira mudança de chave. A gente É começou a porque senão vender você não consegue atender todo mundo. e eu não Não é conseguia Né? escalável. E não consegue escalar. Não é ter escalável, pessoas né? presencialmente nos pontos, que é o que eu precisava. Uhum. Então, Que é o diferencial dele. Tem que ter o parceiro lá da Sim. ponta, né? e essa foi uma coisa muito interessante, porque, né, o Eric, lá de Alagoa, da Prevem Mais, poxa, ele foi o nosso primeiro licenciado. E Uhum. aí a gente começou a escalar esse modelo, né? Vendemos para Santa Catarina, conseguimos chegar em 5 estados Prefeituras ou nesse clínicas? modelo clínicas privadas. Então, Entendi. o dono da clínica só tinha uma especialidade e ele queria ter mais, E aí ele pagando pegava um pouco. médico que E iria fazer o ele atendimento pegava um online. técnico de enfermagem para triar e usa os médicos da nossa plataforma. A gente tem centenas de profissionais na nossa Ah, tá. Você plataforma. tem já as pessoas que atendem É já. como se ele, com uma maletinha dessa, lá na porta da clínica dele, falava assim: "Eu tenho clínico geral." Agora ele pode colocar: "Eu tenho neuroendócrino, cardio, É. todas as especialidades" e vender na clínica dele. Cara, agora você falou todas aí, conta aí, uma por uma. Quais, Hoje, quais você eu, atende? eu brinco que a gente só não faz Na Medicou, né? acupuntura e parto. O restante. Porra, também, né, cara? Mas é quase que cômico, mas assim, a gente só não consegue fazer acupuntura e parto. O restante, você fala assim, um neurocirurgião atende, porque o neurocirurgião, antes de operar, ele precisa Um ver monte a de De exames. ressonância, exames, né? ver a tomografia para indicar. Então, ele consegue indicar uma cirurgia vendo o exame e atendendo o paciente. É, cirurgião pediátrico a gente tem na plataforma. Tá Hoje a vendo gente como que pode ser? Olha só, o cara tá. A gente tá pensando na cabeça de São José dos Campos ou de Goiânia, mas imagina no interiorzão. O Sim, cara tem que ir para fazer a primeira consulta, ele tem que andar 200 quilômetros para chegar até a sim. cidade. Ele está evitando que vá pelo menos umas 2 vezes. Uhum. ele vai hoje só para operar. O cara vai lá, fala assim, ó, o cara já escutou, já tem o laudo, tudo, fala assim, ó, tá bom, agora você pode vir. Sim. Uma viagem Cardio, só. né? Então é uma vantagem muito grande pro paciente, né? Pro médico também, porque, pô, mas pro paciente, né? Principalmente para o paciente, Né? né? A O gente paciente é o cara que merece o respeito, né? Né? Então isso é uma coisa Uhum. legal. E prefeituras, né? Governo, E aí municipal, estadual. então, a gente começou a vender franquias, só que quando a gente chega no interior, poxa, a gente tem um custo muito grande. É que assim, a clínica não chega no interior também, porque o cara não monta uma clínica porque não tem dinheiro lá, né? Exato. Então, aí que E mesmo quando as monta, pessoas menos assistidas continuam sendo Os menos menos assistidas. assistidos, e mesmo exato. quando monta, ele não vai conseguir vender essa consulta barata, porque ele tem estrutura, ele tem que pagar o médico, ele tem que pagar a Uhum. tecnologia. Então a consulta ela chegava a R$ 200 para o interior.
isso fica muito caro. E a gente falou, gente, como que a gente faz para conseguir realmente fazer a diferença para as pessoas que não têm condição? E a Uhum. gente queria chegar nesse ponto. Falei, gente, vamos fazer isso chegar no SUS. Vamos botar essa Sim. tecnologia dentro dos postinhos de saúde, dentro do SUS. E aí foi nossa última virada de É, chave. porque aí o postinho, a cidade tem, né? Sim, toda cidade tem um postinho. Ela não tem um médico, mas tem um técnico de enfermagem, Sim. que é o suficiente. E foi quando a gente teve essa nossa última transformação para conseguir, né, atender, a gente fala secretarias de saúde, mas que na verdade são pessoas através do SUS. E é o que Uhum. a gente veio fazer aqui em São José. A gente veio trazer para áreas afastadas. Então, a gente, poxa, São José é uma cidade gigante, tem É, praticamente todas as especialidades, mas na periferia não tem. Você não sim. consegue ter o cardiologista lá na periferia. Então a gente consegue levar para a periferia de grandes cidades e principalmente, que é o nosso foco, para cidades menos assistidas aí do interior. Isso que é uma coisa legal de você ter o propósito de. Uhum. O propósito é levar a medicina, levar o médico até onde que não alcança, né? Sim. Onde que o seu braço não Ir mais alcança. longe, né? E daí, quando ele começou lá, eram cidades com menos de 5.000 habitantes, né? Uma coisa assim. Só que tem necessidades, mesmo na cidade como São José, que tem 700.000 habitantes. É porque tem muito mais gente para atender, né? Exato, Do né? bairros ali que tem milhões ali E naquele daí você bairro. tem aqui a prefeitura que tem uma fila gigante de algumas especialidades que o cara ele fala assim, tá bom, você tem uma fila? Eu tenho 200 cardiologistas aqui. Uhum. Já vai matando pelo menos as primeiras consultas do cara. E como é que foi esse convite para vir aqui em São José? Teve o Joel teve a ver com isso Ah, aí? Conta aí. O Joel eu brinco que ele é um grande anjo, né? Porque Aham. ele, da maioria dos grandes relacionamentos que a gente fez, foi através do Joel. O Uhum. Joel indicou um parceiro aqui local que, né, agendou uma reunião com a Secretaria de Saúde, que se interessou, falaram, a gente vamos fazer uma prova de conceito, né, que o pessoal desse mundo de startup chama de POC, vamos fazer uma POC? A gente conversou, né, alinhamos o dia, alinhamos a especialidade, escolheram um bairro aqui, né, que chama Alto. Não sei. É um bairro da periferia aqui de Uhum. São José. E a gente vai fazer, né, amanhã esse mutirão. Também aí, graças ao meu grande amigo Joel. Mais uma das indicações que ele fez pra gente. Mas ele fala isso, mas na verdade a gente está arrumando soluções. Eu não vejo, Sim. nunca vejo uma outra startup Uhum. como competidora. Isso Sim. aí, em qualquer lugar que eu vou, qualquer competição de startup, ele foi na competição comigo. Imagina, olha só, esse É, cara vocês se conheceram A gente numa se conheceu aconteceu batalhando um contra o batalhando. outro. batalha de startup? Como é que funciona Batalha de startup. Depois esses a negócios aí? gente vai nesse ramo. Aham. Mas começamos com uma batalha. Eu falei assim, cara, vem cá, meu. Você atende os outros, cara. Uhum. Você nasceu pro outro, né? Então, Uhum. a gente também, a gente cria, desculpa aqui, Patiano. Não é Regacei aqui nada. pro cara. É, a gente atende criança com câncer. Eu não sou. A gente não compete. Uhum. Né? Então, o que a gente precisa é levar mesmo a medicina onde que não alcança, né? Sim. Então, daí eu tento fazer os contatos para ele, porque ele está lá no interior de Goiás também. Uhum. É mais difícil de ter os contatos, né? Sim. Ele tem os contatos mais pro lado de lá. Então, ó, quando vem alguma coisa que eu acho interessante, claro, né? A gente está. Show de bola. E eu também estava falando para você, né, que tem bastante startup, coisas de tecnologia aparecendo aqui para mim. Então, eh, eu acho muito interessante, né, inovação, empreendedorismo, tudo ligado a esse setor, né? Cara, aqui em São Pô, José eu acho tem da fascinante. área de agronegócio, tá pintando muita coisa diferente É, aqui em São José. Na, na, precisamos conversar isso aí. Acabei de falar para você é, em off aqui, né? na área porque, claro, São José é um É um polo de polo, né? tecnologia muito relacionado à aeroespacial, mas tem Sim. agronegócio, saúde e tecnologia de telecomunicações. Nossa, tá tendo muita coisa aqui, sabe? Então, essa é Uhum. uma coisa legal. Show de bola.
E você já conhecia esses polos de tecnologia aqui de São José dos Campos? Não Foi conhecia. fácil entrar nesse polo de tecnologia? Você falou que seu amigo lá era o programador, era o cara, o nerd lá que sabia Eu, fazer as eu coisas? acho Ou que você teve que agregar muitas pessoas ali nesse caminho? foi. Eu acho que fora do estado de São Paulo, né? E mais particularmente aí norte, centro-oeste, a gente nem sabe que esse universo existe. Você tem ali uma solução legal. Fala, gente, como que eu vou chegar e vou oferecer isso para o Banco Nacional do Desenvolvimento? Como Uhum, que eu vou apresentar isso para o BNDES? Você não sim. sabe que existe. E aí, mais uma vez, através de contatos de pessoas que querem fazer o bem e querem ajudar as pessoas, né? Mais uma vez É, aqui, né, agradecer meu amigo Joel. Olha, tem aqui um programa que chama BNDES Garagem. vai lá, meu amigo. Ele é um programa focado para Maravilha. empresas de É. impacto Melhor do que social. fazer obras em outros países. Não, tem coisa boa. Obras outros a gente vai fazer algumas aí, mas tem Beleza. coisa, né? E vou falar, foi algo assim que abriu muitas portas. Polêmica aí, ó. Eu vou Aham, guardar meu mais sincero agradecimento para o BNDES, porque eu aham. não tenho nem o que falar. Eles foram assim, eles pegam empresas que têm propósito, que têm causa, desde a criação. Você tem uma ideia legal num projeto de papel, eles têm o estágio criação. Você pode ir para lá que eles vão te fazer transformar aquilo ali em um MVP, em um produto mínimo viável. Ah, você já tem um negócio faturando, está no estágio de tração, vem aqui que a gente vai te abrir portas. Então, através de acelerações como essa, a gente Uhum, acaba abrindo portas fora do estado, né? E uma sim. coisa legal, por exemplo, o que eles fazem, a gente falou de outro país. Se ele, do jeito que tá, ele consegue chegar em Portugal, por exemplo. Aqui fazer a mesma coisa em Portugal. Fazer a Sim. mesma coisa na Bolívia. Porque os caras precisam também, né? Imagino que, pô, a África deve África, ser, imagina. Então você né? consegue fazer alguma coisa que é Moçambique. local, mas chegar em outros lugares. E o governo te recebe com carinho, né, cara? Porque Uhum. você está trazendo a medicina, E né? aí você consegue viabilizar um negócio também, né? Total. Porque, imagina, Portugal, a gente está falando de Brasil, tem 200 milhões de habitantes. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Você acha que se tem 1.500 geriatras aqui? Quantos tem em Portugal? Nada. Deve ter 150. Muito Não, pouco, né? não, deve ter até menos, né? Muito pouco. Então, você atende com a língua portuguesa, você pode ter um, um cara aqui no Brasil atendendo lá em Portugal, né? Sim. Uma pessoa que está precisando lá em Portugal. Então, o resto, o atendimento, que é o médico atendendo o outro cara, é possível. Sim. Agora tem que relacionar isso, né? Tem as Questões Anvisas da Visa, jurídicas, né? jurídicas e tal, mas é possível? É possível, né? Sim. Então, lá em Moçambique, você acabou de falar, pô, lá Angola é mais um país mais pobre que a gente. Uhum. Você levando o médico, a possibilidade do médico, isso aí você resolve um problema. Isso que é, ó, é alta escalabilidade resolvendo um problema com alta tecnologia. É uma startup. Maravilha. Show de Definição aí bola. perfeita de startups. Não, e aí você acaba fazendo um negócio mais universal, né? Para todos ali, tal, tudo. E atendendo até mesmo em outro país, como a gente está falando. Cara, fantástico isso. E eu acho legal porque eu tinha uma visão do seguinte: negócios de impacto tem que ser ONG? Cara, não. Você Uhum, pode ter um negócio de impacto socioambiental e ganhar dinheiro com isso. Tem uhum. uma frase muito bacana da Artemisia que fala assim: entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, eu fico com os dois. Porque é possível você fazer um É bom negócio, também, né? É, é possível fazer um negócio e ser sim. remunerado por aquilo, né? Uhum, E ajudar as pessoas. Tem uma, né, um preconceito do ONG, né? Não que a gente não tenha esse preconceito, mas o ONG você tem que ficar batendo na porta, pedindo, cara. Chega uma uhum. hora que é melhor não pedir. Fala assim, cara, ó, Sim. tem uma remuneração aqui. Por quê? Por que precisa remunerar? Ele vai melhorar ainda mais o É serviço, porque aí eu imagino assim, a ONG né? ela vive de doação, porque ela não produz. Exato, brother. Alguma coisa assim, né? E se você No caso da remunera, você startup, não, consegue. você está fazendo Você está gerando. tá gerando alguma coisa, né? É. É a outra pegada. Para conseguir até realmente expandir, você tem que estar se pagando, porque aí você Sim. consegue, com o seu próprio combustível,
cumprir a Crescer. sua missão. Crescer, Com exato. certeza. Aí você se formou em medicina, deixa eu voltar aqui um pouco no Marcos. Você teve alguma especialidade ou você já foi direto para fazer a sua startup? Assim que eu me formei em medicina, eu fui servir nas Forças Armadas. É. Cheguei a passar em ortopedia, cheguei a trancar a vaga, cheguei a trabalhar com medicina intensiva, com plantões de UTI. Só que eu sempre fui empreendedor. Uhum. Então eu tinha dentro de mim, falei, gente, eu não quero, né, seguir esse caminho de residência, de Ontem eu estava subespecialização, numa de... reunião, num meeting com um super amigo, Jeff, lá de Manaus. Dr. Jefferson Medeiros. Um abraço, Jeff. E aí, pô, ele tava também, né? Ele tem uns canais, né? Tem um podcast também. Super legal. E aí, interrompi você. Vamos lá. Não, eu estava comentando que assim, eu não cheguei a fazer uma residência, Sim. cheguei a atuar profissionalmente em algumas áreas, cheguei a passar em algumas residências, trancar Uhum. e resolvi realmente me dedicar ao empreendedorismo na Sim. área de saúde, né? Que é Hoje o. em dia você está dedicado aí só a Medicol, né? Só a Medicol, né? Imagina. 100% do tempo. O cara É muito trabalho, é, né? Viagens. Você está aqui em São José, né? Isso foi Fazendo até demonstração para a até prefeitura. um agradecimento que eu quero para minha esposa, né, Gisele, que ela foi uma super parceira, né? Sim. Em fevereiro do ano passado, ela falou: ó, você precisa dedicar dedicar. 100%. Você tem que Tem que sair da focar. Marinha. Senão, Você senão precisa não pedir baixa, acontece. porque ainda mais no meio militar. Pô, a gente gravando um programa de televisão. Eu tinha que pedir autorização pro comandante. Permissão, comandante, eu preciso ir para São Paulo para gravar um programa de Pedir televisão. benção, né? Pedir benção. E assim, ele poderia falar não. Uhum. E era algo que era muito importante. Então eu Sim. precisei falar, não, ó, um ato assim, né, de Uhum. fé mesmo. Poxa, eu preciso sair para me dedicar. Imagina, a gente cresceu nesse meio, né? De o cara tirar o certo pelo duvidoso, né, cara? É. É um tiro que o Guilherme falou de fé, né? O Uhum. cara você troca o certo pelo duvidoso total. Isso Cara, mas é o lance da CLT, entendeu? O total. lance da CLT é o seguinte: você quer ser um empresário que corre risco todo dia, que todo fim do mês tem que pagar o salário, tem que fazer acontecer. Você quer ser o CLT que vai lá e faz o seu trabalho 5 horas, acabou. E os dois Entendeu? estão É a certos. mesma coisa. Os dois estão certos, Os Vem né? do dois estão perfil, né? certos. Exato. Depende do perfil. Depende do perfil, Não existe o exatamente. errado, né? Exatamente. Aquilo que é Tudo bem compatível com você. também, né? Cara, agora fala aí das feiras, startups e tal. Vocês ficam viajando o Brasil, participando, né, demonstrando o produto. Como é que funciona isso aí? Tem Olha uma só, agenda? tem vários canais, assim, quando você começa a entrar nesse meio, tem vários, a gente tava conversando até Uhum. antes, virou uma forma de vida de algumas pessoas chamar startups para fazer acelerações, etc. E eu tento, quando eu indico o Marcos para alguma outra, assim, é, foi muito mais da minha experiência, porque eu falo para todo mundo, né? Eu falo com todo mundo. E o Sim. meu negócio, como que é criança com câncer, chama muita atenção. Então, geralmente eu passo em todos. Mas daí eu comecei a filtrar. Sim. Então, mas respondendo a sua pergunta, tem bastante negócios de startup. Então, por exemplo, aqui em São José tem o Hub, o Nexus lá do Parque Tecnológico, está sendo criado, que você acabou de falar, do Sanja Hub. Então, eles têm a necessidade de ter várias Uhum. startups ou Preciso comunar isso aí. conhecer lá o. O Nexus é fantástico, brother. Não conheço, não. Você me Você- leva lá então. Depois Hoje, se trazer você o quiser. pessoal lá. Trazer o pessoal aqui para, É, né, contar fácil. aí o que eles estão criando, o que eles estão fazendo. É muito bacana porque, como a gente tem vários segmentos, acabaram formando-se verticais. Então, existem aceleradoras para o agronegócio. Exato. Maravilha. Existem Focado, né? aceleradoras para as health techs. Então, poxa, eu não queria deixar de indicar, por exemplo, o Arena, do Hospital de Amor de Barretos, que a gente Sim. participou. Poxa, para health techs, a melhor que, Eu não, né, não conheço melhor hoje no país, assim, sabe? Uhum. Mas talvez porque eu não conheça. Mas hoje, até o que eu conheço, a Arena ali de Barretos é fantástico, cara. Uhum. Sabe assim? Então, ele Foi chamou lá a que gente. você chegou com a Luctech e eles conheceram Não, você? assim, como que é? É mais ou menos um processo, né? Então, só para todo mundo entender. Você se candidata, você tem uma ideia com uma Uhum. solução. Então, você vai lá, se candidata a essa ideia,
e você faz um pitch, né, geralmente então 30 segundos, 1 minuto, né, você faz um pitch com a sua solução, qual que é o mercado que você atende e qual que é o problema que você resolve. É isso, mais ou menos, Uhum. basicamente é isso. Você passa, só que tem lá cento e tantas empresas ou startups tentando essas 8 vagas ali. E você passa e você faz um processo lá de 6 meses, que eles vão dar ajuda para você com contatos, com network, com consultorias de finança, por exemplo, né, Marcos? Então, você tem uma aula desses negócios, Sim. focado para a sua startup. As mais legais são bem individualizadas. Então eles viram, Joel, o que você precisa? Cara, eu tô sem jurídico. Eu É, preciso de alguém para Sim. me ajudar em lei geral de proteção de dados. o cara tem o cara papa no assunto, para. Eu falo Uhum. assim, o meu é network. Com quem que você quer? No caso do BNDES. Eu falei assim, ó, Eles são uma espécie de coach, então. Mentores. Ele mentores, pega o que você precisa ali, melhorar e dá uma força para e dá uma você. força. No BNDES, é o que ele falou, é uma honra ter participado, né, a gente ser finalista do programa do BNDES. Ele foi finalista também, ele foi do segundo, né, você foi do terceiro. E é legal, porque eu lembro, eu falei assim, mas eu queria falar com a Bílio Diniz. Ah, é? Com a Bílio Diniz? Beleza. Então você fala, o cara pega uma hora dele para falar com você sobre a sua empresa. Cara, é uma honra Só isso. que com o peso do Banco Nacional de Desenvolvimento. Imagina, Dificilmente alguma porta não Maravilha, se hein? abre com um pedido deles. entendeu? Com Então certeza. você tem uma solução que atende muitos outros, um propósito que atende legal, e você tem um cara das galáxias Sim. falando com você. Não fala palavrão, né? Não, foi nada. Que isso. É isso aí, uma pessoa que você admira, um cara de sucesso, um cara, porra, Total. super. É. Beleza. Maravilha, cara. Pô, show de bola, hein? Parabéns aí pelo seu projeto. Parabéns também ao Joel aí pela Luck Tech. Sucesso, cara, que Muito sua obrigado. visita aqui em São José dos Campos, né, seja frutífera aí para sua empresa, para você. Prazer te conhecer também, super gente fina aí, um cara 10. E é isso aí, cara, muito Prazerzão, sucesso Lúcio. mesmo. Amém, muito obrigado. Pode fazer suas considerações para aquela câmera lá, mandar um abraço para a galera. Gente, muito obrigado. Obrigado, pessoal do ManzaCast. Obrigado, Joel. Obrigado, pessoal todo de Goiânia que está aí apoiando a gente. E queria deixar para vocês um convite, né? Acessem aí www.medico.net. Se você conhecer algum prefeito, algum secretário de saúde que precisa dessa solução, indica aí para a gente levar a saúde para essas cidades. Show de bola, galera. Valeu, valeu os dois aqui pela presença. Até o próximo ManzaCast. Um abraço. Abraço, pessoal. Obrigadão.